Urian, o exército israelense realizou 3 ataques agora há pouco no subúrbio de Beirute, de acordo com uma fonte próxima ao Hezbollah, publica o jornal O Globo, com notícia da France Press. Na terceira série de ataques israelenses contra o movimento em menos de 24 horas. Outro ataque na Síria matou o genro de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, morto na semana passada em Beirute. Ontem a gente mostrou aqui o vídeo. Inclusive, se tiver aí, quiser rodar, Thiago, sem áudio, o vídeo dos 180, 200 mísseis lançados pelo Irã contra Israel. E agora, a iminente resposta israelense virá. Só não sabemos quando, como, nem onde. Mas virá, segundo as autoridades israelenses. Vai fazer 1 ano. Hoje é dia 2, né? Daqui segunda-feira que vem vai fazer 1 ano dos atentados terroristas do Hamas a Israel, e depois a gente passou o tempo todo temendo que a guerra se espraiasse para além da faixa de Gaza, o que já era uma tragédia enorme, né? Mas poderia piorar ainda mais. A gente está em vias disso acontecer. Esse ataque do Irã foi muito parecido com aquele ataque anterior, né? Quando o Irã se autodefendeu daquela operação que matou inclusive um diplomata iraniano em território iraniano, não foi isso? Qual ataque? Quando o Irã atacou Israel recentemente também. Com drones? Com drones, mas Israel conseguiu deter todos os... A queda de todos os... Foi em abril, não é? Foi em abril. A gente está vendo mais ou menos um episódio parecido com aquele? Eu acho que é mais grave. É mais grave. É mais grave. Primeiro porque muitos analistas ao redor do mundo, e eu acompanho a opinião de vários deles, acreditavam que o Irã não iria responder agora. Eu era cético em relação a isso, porque eu vinha já acreditando que o Irã ele passou por muitas humilhações sucessivas. Desde quando teve o líder do Hamas assassinado na capital iraniana, depois quando o líder do Hezbollah é morto na Hassan Nasrallah, e também durante esses ataques que mataram o Hassan Nasrallah, foi morto também um oficial iraniano. Então, o país ele era obrigado a responder a Israel porque ele foi humilhado internamente. A população iraniana precisava sentir que o regime iria protegê-los caso isso fosse necessário, e ele precisava mostrar força também para os outros grupos da região. É mais perigoso porque Israel já deixou bastante claro que está disposto a escalar essa guerra para além da faixa de Gaza se for necessário. Então agora é como se a bola estivesse com Israel. A resposta israelense, que nós não sabemos ainda a maneira como ela virá, se vai ser com um ataque direto de drone contra o Irã, contra o míssil em território iraniano, se vai ser intensificando os ataques no próprio Líbano contra o Hezbollah, que é algo que nós temos observado também, ou se vai ser algo um passo além, para além do que nós vimos em abril. Qual que foi a resposta de Israel em abril para os ataques dos drones? Foi um ataque com um drone na região de Isfahan, no Irã, que é onde tem uma instalação nuclear. Então, a preocupação maior hoje dos Estados Unidos, e até saiu uma notícia um pouco mais cedo dizendo isso, né, que os Estados Unidos achavam que Israel não deveria ter como alvo as instalações nucleares iranianas. Porque se fizer isso e se atingir, primeiro, não resolve o problema em si da ameaça nuclear, porque já foi comprovado que o capital intelectual de como se produzir um armamento nuclear ou como se enriquecer o urânio no Irã, ele está disperso. Então, dificilmente, tendo como alvo uma instalação, isso resolve o problema da ameaça. E o segundo é que o Irã pode ser que aí também se sinta mais provocado e faça um novo ataque contra Israel. E se for um ataque ainda mais próximo, pode provocar uma resposta vinda, inclusive, junto com os Estados Unidos. Então, sim, eu acho que é mais grave do que abril. Como é que você está acompanhando tudo isso, Carlos? Então, e uma coisa assim também, né, o Irã? Em abril teve um aviso, né? Dessa vez não teve esse aviso, né? Eu não sei até que ponto isso torna este mais grave. E o que eu fiquei mais apreensivo desta vez, além do aviso, é que agora a Rússia já tomou partido do Irã, né?
algo que até então com os drones meio que passou despercebido, né? É muito bem lembrado isso. E agora, os Estados Unidos também promete atuar ao lado de Israel. Enfim, o amigo escreveu que já estava se preparando, né, para se alistar. Se alistar, enfim, eu não sei, eu gostaria que você falasse mais. É para tanto? Aqui no Brasil não, mas é o seguinte, de fato, o primeiro-ministro da Rússia, ele fez uma visita à capital iraniana um dia antes desse ataque acontecer. Então tudo indica que houve, de certa maneira, um respaldo ou um apoio da Rússia para que esse ataque ocorresse. E os Estados Unidos, que tentaram reforçar a presença militar na região para evitar uma resposta iraniana, e muitos achavam que essa resposta não viria justamente por conta dessa presença americana, foram pegos de surpresa também. Não teve um aviso claro, como foi o caso de abril, o que torna essa situação mais grave também. Mas, por outro lado, eu vejo que isso também que aconteceu nessa terça-feira foi feito de modo calculado. Pode ter pego Israel desprevenido, entre aspas, pode, mas o país, juntamente com os aliados, Estados Unidos, Reino Unido, França, Jordânia também, eles conseguiram interceptar a maior parte desses mísseis novamente, e foi um ataque que foi feito que teve como alvos, outras estruturas acabaram atingidas, mas que os alvos principais também eram alvos militares. Então não é que o Irã agora foi diretamente no meio ali de estruturas civis, o que aponta também para que um cálculo tenha sido feito, né, e uma cautela tenha sido mantida, apesar disso tudo. Então, subiu o tom porque o país precisava subir o tom, porque entende que a tentativa de dissuasão que ocorreu em abril foi falha. Então precisava fazer algo um pouco mais drástico, mas não foi algo completamente inconsequente. Mas você avalia uma guerra entre estados mesmo? Acho que é possível. Irã e Israel? Porque é possível porque, primeiro, essa guerra indireta já acontece há bastante tempo. O Hezbollah é um braço armado do Irã. Mas não é uma guerra entre estados. Não é uma guerra entre estados, mas o grande risco do que está acontecendo agora é justamente esses erros de cálculo. Porque eu sei o que me faz entrar em uma guerra, o outro país também sabe o que o leva a entrar numa guerra, mas eu não sei exatamente, por mais que tenha uma inteligência muito avançada, o que leva o outro a entrar numa guerra de maneira generalizada. Então, cada vez que ocorre um ataque como esse que nós observamos ontem contra Israel, se por um erro de cálculo, um míssil, ele cai num lugar que não é para cair e causa um desastre maior, Israel poderia se ver em uma situação de talvez ter que responder na hora, ou ter que responder de uma maneira mais violenta, e aí você tem uma escalada, como aquelas escaladas que nós observamos ao longo da história da humanidade, que muitas vezes não foram pensadas. As grandes guerras simplesmente começaram por conta desses erros, então existe sim essa chance. Sim. Outro ponto de tensão, né, que teve hoje uma reunião, né, de emergência do Conselho de Segurança da ONU, e essa dificuldade de chegar a consensos, enfim, e pairar as trocas de ameaça, né? Então, a gente não... O próprio Estados Unidos, né, o governo do Joe Biden, até você pode me corrigir, ele já teve a pretensão de ter evitado esse conflito desde o ano passado, né? Sabe que isso vai respingar, e já está respingando na eleição de outubro, né? Mas eles não conseguem frear também esse ímpeto de Israel. Tá? Eu vejo que teve... o governo americano, obviamente, ele gostaria de evitar uma guerra maior na região, primeiro porque ele não quer ser arrastado para uma guerra no ano eleitoral. Segundo, não é interessante para o país ter os seus interesses econômicos ali prejudicados, mas eu vejo que
culpa do que tem acontecido é parte também do governo norte-americano, que durante muitos momentos ao longo dos últimos 11 meses teve a oportunidade de aprovar um cessar-fogo no Conselho de Segurança mais cedo e acabou vetando diferentes propostas em diferentes momentos. Acabou que em maio, por conta de uma abstenção russa... Mas eu também não tenho um cálculo, porque se o governo americano, por exemplo, se o governo americano aprova isso na ONU, né, em ano de campanha eleitoral, você corria o risco de desagradar o teu público interno, que imagina que o apoio deve ser irrestrito e permanente a Israel, ia dar um argumento para o teu adversário na campanha eleitoral, por supostamente ter sucumbido aos terroristas, imagino que esse fosse o argumento utilizado pelo Trump, por exemplo, e de não ver esse cessar-fogo aplicado. Porque mesmo com o apoio, vamos imaginar, com o suposto apoio dos Estados Unidos, a chance de Israel passar por cima de uma determinação da ONU para cessar fogo, mesmo com o apoio dos Estados Unidos, era grande. Né? Sim, mas assim, ó, eu estou dando o exemplo da atuação dos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Mas existem outras maneiras. O Joe Biden... eu entendo que o Benjamin Netanyahu, por se tratar de um ano eleitoral nos Estados Unidos, e ele entende isso, né? Ele tem explorado o fato de que ninguém sabe quem vai ser o próximo presidente americano, para não ouvir o Joe Biden, mas existiam também outras maneiras do governo norte-americano tentar pressionar Israel para que tentasse manter essa guerra de forma mais contida. Uma delas era, por exemplo, tentando segurar um pouco a ajuda militar, condicionando. Eu entendo o risco eleitoral disso, acho que esse risco ele explica muito da movimentação do Joe Biden, mas fato é que ele priorizou a própria situação eleitoral. Ele priorizou, não há dúvidas disso. Ele tem já na história dele uma própria também, uma posição mais pessoal de entender que esse apoio a Israel ele tem que ser quase que incondicional, mas juntou também o pragmatismo eleitoral, e que é observado também dos dois lados, seja dos democratas e dos republicanos. E a nossa postura aqui? O Lula falou ontem no México de novo, né, que não consegue entender por que Israel não senta para conversar. Sem novidade também, né? É o que ele tem dito já há algum tempo, e o Brasil tem se comportado assim nos foros internacionais também, dos quais participa. Postura do Lula... Olha, sinceramente, eu acho que vale mais para o público interno. Ele entende que, logo no começo do ano, quando ele fez uma declaração equiparando o que estava acontecendo ao Holocausto, dizendo que não se via nada desse tipo desde a Segunda Guerra Mundial, saiu uma pesquisa Quest logo em seguida que mostrou que ele perdeu parte do apoio, né, entre o eleitorado brasileiro por conta dessa declaração, principalmente entre os evangélicos. Então, ele entendeu que esse tipo de posicionamento pode ter um custo eleitoral, mas acho que é uma declaração voltada, talvez, apesar disso, para o público interno, não para fora, até mesmo porque ele tem mostrado lá, na omissão em relação à Venezuela, que, bom, ele não consegue nem mediar uma situação aqui próxima. Então, qual moral que teria para apresentar algum tipo de proposta de paz, por exemplo, no caso da guerra da Ucrânia agora, que vai fazer isso junto com a China, que é um país que está lucrando com a guerra. Então, acho que em relação ao Oriente Médio também não muda nada, assim, é um posicionamento clássico de se colocar do lado de países do sul global, de povos que são oprimidos, de defender a causa palestina, mas não vejo que é um posicionamento pragmático que teria o potencial de ajudar a mediar qualquer tipo de resolução, até mesmo porque ele, assim como o secretário-geral da ONU, saiu hoje à tarde, Antônio Guterres, é uma persona não grata no Estado de Israel. Então não está numa postura de neutralidade completa para conseguir negociar a paz. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.